Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Carlos, para qualquer hora que esteja vendo esse vídeo. Essa aqui vai ser a apresentação do conversor de base numérica do meu grupo, que é constituído por mim, Antônio Carlos, o Ângelo, o Gabriel Lopes e o Matheus Vinícius. Esse aqui é o código. A gente decidiu fazer ele em Python porque, mesmo sendo uma linguagem que a gente não viu ainda no curso, ela é uma linguagem mais de boa de se lidar. Então, eu mesmo que não manjava nada dela, eu consegui aprender o básico dela tranquilamente. E começando a explicação, né, a gente começa aqui por baixo, nesse if name, que ele serve para checar se o programa está sendo rodado direto do executável ou se ele está sendo rodado por algum outro script. E como ele está sendo rodado direto, ele vai chamar o nosso main. Bom, aqui no nosso main, ele começa com uma estrutura de repetição aqui, o while, né, e ele checa que enquanto for verdadeiro, ele vai rodar o código. Isso, antes de explicar o resto do código, esse while dentro do main, ele serve para repetir o código. Então, por exemplo, se o usuário ele quiser inserir um outro número, porque ele vai primeiro dar o título aqui, né, nos prints, o título, a descrição, e depois ele vai rodar o conversor de bases. Aqui no início ele vai puxar as outras funções. E aí, depois que ele puxar tudo isso, ele vai retornar nesse main. Quando ele retorna nesse main, ele pergunta para o usuário se ele quer repetir, né, o processo, e se não for igual assim, a resposta, então ele vai quebrar a repetição aqui e vai se encerrar o programa. Bom, mas antes de mostrar as partes mais interativas do código, eu vou deixar aqui com o Matheus para ele explicar as funções que vão ser utilizadas pelo código para a execução dele. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Matheus Vinícius Moisés e vamos começar pela definição das funções. A primeira função é validar número. O número é numa string base, os dígitos valem de 0 a 9 e de A até F, configurando como base. Isso é parte dos dígitos válidos. O número string vai ser tratado como maiúsculo por conta da função upper. For em número string percorre cada caractere do número e tem uma verificação que verifica se o caractere é válido na base. Se o caractere não for encontrado naquela função, será rejeitado, caracterizando ele como inválido. Agora, se todos forem verdade, irá retornar como verdade, ou seja, válidos. A função 2, para decimal, número string e base. Ele valida o número usando a função anterior, preparando as variáveis para converter as maiúsculas, e há um loop de cada posição e número, tendo o char igual ao número string, pega o dígito atual, o valor igual ao dígito index char, converte o símbolo para o número, F igual a 15, A igual a 10, B igual a 11, C igual a 12, D igual a 13 e E igual a 14. Pega a potência igual ao comprimento menos I menos 1, calcula o expoente da posição direita para a esquerda, decimal, vai fazendo a soma do valor posicional, que é a decimal do valor, vai multiplicar pela base e vai multiplicar pela potência, assim retornando ao resultado. Para a função 3, a função de decimal, num e base. Se a base for menor do que 2 e maior que 16, vai voltar uma mensagem com base inválida. E vai preparar a tabela de dígitos para variáveis. A partir disso, vai ser apresentado os resultados. O número vai ser inteiro. Em caso especial, o número foi igual a 0, vai retornar 0. Enquanto houver o valor a converter, terá o looping, e vai ser o resto do número dividido pela base. Calcula o último dígito atual, o resultado igual dígitos resto, mais resultado, adiciona um dígito à esquerda, a partir disso, barra base. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Gabriel Lopes e vou dar continuidade de apresentação do código. Bom, temos a função def, mostrar todas as bases, try, que é o nosso executável, e primeiro vai ser convertido em decimal. Decimal é igual para decimal num string base de entrada, que é a função que já foi apresentada. As bases vai ser a 2 correspondente a binária, 3 base 3, 5 base 5, 8 octal,
10 decimal, 16 hexadecimal. Após a apresentação das bases, vai aparecer um print das conversões para o número string e a base com a base de entrada. Em seguida, um loop pelas bases de saída, for base in, com todas as bases que disponibilizamos, que é a 2, a 3, a 5, a 8 e a 16. Se a base for igual a 10, o valor vai ser formatado com milhar, milhões, bilhões, a separação correta. Se não for igual a 10, com todas as outras bases disponíveis, o número vai ser convertido e mostrado em seguida do nome. Binário vai aparecer a conversão dela, base 3 a conversão do número, e assim sucessivamente. Logo após, temos a função início, que vai aparecer um print, a escolha da base de entrada, e as bases disponíveis para você escolher. A base binária sendo a 2, base 3, a base 5, 8, 10 e 16 sendo a hexadecimal. Nosso executável vai ser a captura da escolha do usuário, a base de entrada, igual a int, input e a sua opção, que é a opção que o usuário escolheu, e vai validar se a base é suportada nas bases 2, 3, 5, 8, 10 e 16. E caso não seja válida, vai aparecer uma mensagem na tela escrito base inválida. Agora, sendo a captura do número do usuário, no input dito o número na base, a base de entrada strip upper. Em seguida, vai fazer a validação conforme a base. Se ela não tiver na nossa função validar número num base de entrada, vai aparecer uma mensagem que o número é inválido para essa base, sendo retornada a função. Se o número for válido, vai aparecer com a nossa função mostrar todas as bases, o resultado em todas as nossas bases, a binária, 3, 5, 8, 10 e hexadecimal. E independente da base que o usuário escolher, claro, dentro das nossas opções, o resultado vai aparecer também, o número escolhido, o resultado deles. E agora o Ângelo vai mostrar como funciona isso na prática. Meu nome é Ângelo e eu vou testar aqui com vocês o nosso conversor de base feito em Python. Nosso teste aqui, né? As funções já foram definidas, já foram apresentadas, agora vamos ao teste. Vamos lá. Clicando aqui em executar o programa. Primeiramente, mostra o nosso grupo. Eu, Antônio, Gabriel e Matheus. E te dá as opções de base de entrada. Binário, base 3 e base 5. Essa base 3 e a base 5 foram as duas bases que escolhemos, já que o trabalho proporciona isso, né? Escolher duas bases da nossa escolha. Fora a binária, a octaodecimal e a hexadecimal. Vamos aqui em hexadecimal e digitar o número que o professor ofertou para a gente fazer a conversão. Aí dando um enter aqui nesse número em hexadecimal já oferece todas as bases convertidas, tanto a decimal, a binária, a base 3, a base 5, a octal, fora a hexadecimal que já é a base de entrada, né? Vamos aqui em converter outro número. Se a gente digitar assim, a gente volta para aquela tela inicial. Se digitar não, o programa é fechado. Vamos aqui sim, colocar o segundo número, que é esse número binário. Opa, primeira base, né? A base binária. Agora é o segundo número. E já apresenta todas as bases convertidas, igual anteriormente. Novamente voltando para a primeira, e vamos colocar a base 10, né? Base decimal, e o último número convertido. Aqui. E esses são todos os números já na base selecionada. Clicando não, a gente fecha o programa e recebe uma mensagem de muito obrigado. Muito obrigado e
E esse é o nosso projeto de conversão de base em Python. Tchau, tchau.